Daniel, capítulo de número 6. Que Deus abençoe você que nos visita. Esse lugar com certeza é o melhor lugar para você estar. Quero aqui expressar meu carinho por Ana Ruth, irmã de Carlos Alberto, que está aqui, nossa tia. Muito bom tê-la aqui, viu? Que Deus abençoe. Assim a todos que nos visitam nessa noite. Daniel capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles, colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, aos quais esses sátrapas deviam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei estava pensando em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, os sátrapas, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Verso 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Só até aqui. Esse é um daqueles textos que a gente gosta de falar, em que já foi muito pregado, em que já foi muito ensinado. No nosso último sermão aqui nós falamos sobre a fornalha. A história de 3 jovens que também vieram de Jerusalém como escravos para a terra da Babilônia, no mesmo dia que Daniel veio. Eles também ficaram diante de uma situação difícil e tiveram que permanecer fiéis à sua fé e decidir não se dobrar à estátua de Nabucodonosor. Esses jovens vieram como escravos de Jerusalém para a Babilônia, ainda jovens. A Bíblia diz que, se você for fazer algumas contas, por cerca de 12 a 15 anos eles chegaram em Jerusalém. Daniel era um desses jovens. Ao chegar ali na Babilônia, mesmo jovem, ele decide não se corromper com tudo que a Babilônia tinha para oferecer. A Bíblia vai contar a história desse jovem, desse homem. Só que aqui no capítulo 6 de Daniel, ele não é mais um jovem. Ele já é um senhor de 80 anos de idade. Ele não é mais como Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram jovens diante de uma situação difícil e eles não podiam se prostrar diante daquela estátua. Aqui era um homem aprovado, era um homem testado, era um homem experiente. Daniel tinha por volta de 80 anos nessa época. E hoje eu quero falar com você um sermão que tem por tema Daniel, servo do Deus vivo.
E a você que nos acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais, que vai acompanhar essa mensagem, a nossa oração é que Deus te abençoe, aonde você estiver, que a palavra de Deus encontre morada no seu coração, que quebre cadeias na sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. O tema desse sermão, Daniel, servo do Deus vivo. O rei Dario toma conta da Babilônia, vem com o seu império e assume aquele lugar, e ele decide colocar 120 governadores, 120 sátrapas e 3 presidentes para governar aquele império. Ele havia tomado conta de um império muito vasto, era tudo muito grande, e ele decide eleger pessoas para administrar aquele império, administrar a Babilônia, que agora estava sob o domínio medo-persa. E ele separa 120 governadores e 3 presidentes. Esses presidentes iriam reger, iriam guiar, iriam liderar os 120 governadores. Dentre esses 3 presidentes estava Daniel, um jovem que veio como escravo de Jerusalém para a Babilônia. Chegou na Babilônia, se destacou, porque decidiu não se corromper. Na Babilônia ele caminha nos caminhos do Senhor, tem revelação de Deus, revela o sonho de Nabucodonosor e se torna um dos prefeitos da época. Ele cresceu dentro da Babilônia, ele foi prefeito, ele foi administrador, mas aqui, 60 anos depois, ele assume o cargo mais importante da sua vida. Ele era um dos presidentes do império mais forte da terra. Dentre os 3, a Bíblia vai falar que ele era um homem que se destacava. Quando nós vamos aqui para o verso 3, vai dizer assim: então o mesmo Daniel. E por que a Bíblia fala o mesmo Daniel? Porque anos antes, o mesmo Daniel se destaca diante de Nabucodonosor, sendo um jovem usado por Deus. Aqui está dizendo, então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. A gente aprende aqui que quem tem a presença de Deus sempre vai se destacar. Que quem carrega um espírito de excelência, mesmo que não queira, vai se destacar. Porque o Espírito de Deus quebra todas as barreiras que nos impedem de crescer, de progredir, de avançar. Esse jovem chegou cheio de limitações na Babilônia, mas ele carregava a essência de um espírito excelente, a essência do Espírito de Deus. Nós queremos muitas vezes ter uma vida de conquista, nós queremos vencer, nós queremos ter um casamento abençoado, nós queremos ter um ministério abençoado, nós queremos alcançar vitórias nesse mundo, mas nos esquecemos que para alcançarmos essas vitórias e elas terem valor na nossa vida, eu preciso ter um espírito excelente. Eu preciso desejar a presença de Deus na minha vida. Eu preciso querer que Deus opere na minha vida. Eu preciso permitir que Deus me use e faça com que a obra dele aconteça através das minhas mãos. Na verdade, o maior sonho e objetivo de Deus aqui na igreja hoje é que eu e você se levante para entender que precisamos tomar posse desse espírito de excelência, sermos selados por esse espírito. Quem tem o Espírito Santo carrega essa unção. Às vezes queremos crescer, queremos progredir. Para isso, dê lugar ao Espírito de Deus para que Ele possa operar. A Bíblia falou aí, então o mesmo Daniel, um jovem que faz história porque obedece a Deus. Um jovem que cresce, que evolui, porque é obediente à palavra, porque é persistente na fé, porque prevalece na fé, porque não desiste diante dos problemas. Vocês imaginam alguém ser tirado do seu ambiente para levado para uma outra terra como escravo? E mesmo como escravo, a Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. No verso 4, diz assim: ele havia sido separado para ser um dos presidentes que ia liderar aqueles governadores. Então, os presidentes, os sátrapas,
começaram a procurar um pretexto relacionado à administração do reino para poder acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. O inimigo não pode parar alguém fiel a Deus. O inimigo pode até parar um homem que se levanta e desiste no meio da caminhada, uma mulher que se levanta e desiste no meio do caminho, mas aquele que é fiel a Deus, o inimigo não pode parar. A Bíblia diz que foram separados 120 governadores e eles 3 como presidentes. O rei olha para ele e vê um destaque tão grande nele que quer fazer dele alguém que estaria apenas abaixo dele. E aí o que acontece, como acontece muitas vezes na vida da gente hoje? Todas as vezes que a gente se destaca, pessoas sempre se levantam contra nós. Toda vez que você se destaca, alguém vai se levantar contra você. A verdade é que para muitos invejosos, para muitos caluniadores, para muitos que não têm a essência de Deus, eles pensam assim: Tiago pode até crescer, mas nunca mais do que eu. Ele pode até ter uma casa boa, mas nunca melhor que a minha. Ele pode ter um carro bom, mas nunca melhor que o meu. Porque pessoas invejosas, elas se preocupam com onde você vai, aonde você chega. Não é sobre você alcançar, é sobre alcançar mais do que eles. E esses homens olharam para Daniel como ameaça e pensaram: se a gente não boicotar, se a gente não derrubar, ele vai ser colocado acima da gente. Então bora procurar um pretexto, bora procurar alguma coisa para destruir a integridade desse homem, para acabar com o testemunho que esse homem carrega. Esse homem parece alguém inabalável, alguém indestrutível. Tem que haver alguma coisa na vida dele que ele faz de errado. Então procuraram e não acharam nada. E o motivo é porque ele era fiel ao seu Deus. E desde o princípio da sua jornada, cumpria com rigor aquilo que Deus colocava em seu coração. Muitas vezes nós queremos vencer o inimigo, vencer as batalhas que a gente enfrenta, mas não somos fiéis à palavra de Deus. Não somos fiéis ao que Deus nos pede, não somos fiéis ao nosso ministério e queremos viver aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia está trazendo com clareza aqui que esse homem foi abençoado porque ele era fiel a Deus. Se você entrou neste lugar esperando receber algo da parte de Deus, eu vou te dar a receita hoje. A receita se chama fidelidade ao Senhor, fidelidade à palavra, compromisso com aquilo que você diz que crê. Porque nós estamos vivendo uma realidade religiosa, onde as pessoas visitam as igrejas, onde as pessoas frequentam os cultos, mas não querem ser fiel àquilo que a palavra de Deus diz que tem que ser feita. Eu até gosto de estar aqui, mas eu não quero a responsabilidade de ter que orar todo dia. Eu até gosto de estar aqui, mas eu não quero o compromisso de ser o marido de uma só mulher. Eu gosto de estar na igreja, mas eu gosto de fazer as minhas coisinhas por debaixo do pano. A verdade é que para sermos alguém diante de Deus, eu preciso entender que o princípio da fidelidade tem que ser presente, tem que ser real. Não pode ser da boca para fora e nem tem que ser uma casca igual um blazer que eu coloco para subir no altar da igreja. Não, a minha fidelidade tem que estar no meu coração, onde ninguém vê, mas Ele vê, onde você não vê, mas Deus vê e sabe o preço que o fiel paga. Porque às vezes você está vivendo suas batalhas, suas provas e está com um sorriso no rosto. Ninguém sabe da tua dor, ninguém sabe do teu problema, ninguém sabe da tua dificuldade, e você sabe, porque dentro da tua fidelidade você diz: não importa o que aconteça ao meu redor, eu serei fiel a Deus. E a gente vive uma realidade que muitas vezes a gente quer ser fiel a Deus quando tudo está bem. Só que a verdade cristã é que as batalhas nunca vão parar de vir. As fornalhas nunca vão deixar de existir e as covas de leões nunca vão deixar de existir. E são nas fornalhas e nas covas de leões que Deus se apresenta. Esses homens eram fiéis,
mas Deus se revela a eles no meio do fogo. Daniel era fiel, e Deus se revela a ele no meio da dificuldade, no meio da morte, vendo a morte face a face. Eu não sei o problema que você enfrenta, talvez ele seja algo que para o homem é impossível. Eu quero te dizer hoje, se você viver o princípio de fidelidade a Deus, Deus pode mudar essa história. Tiago, mas todo mundo está dizendo que é impossível. Para Deus nada é impossível. A gente precisa crer no Deus que a gente prega, irmãos. Precisamos crer nesse Deus. No verso 5 diz assim: então esses homens que se levantaram para achar algo contra Daniel, disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Irmãos, se torne alguém que o inimigo, a única coisa que ele pode achar contra você é o teu joelho dobrado diante de Deus. Se torne alguém em que o inimigo se levanta para te destruir, e é como se eu imaginasse a Capetolândia toda formada, dizendo: bora acabar com a raça de Daniel, vai lá, pega um demônio ali de primeira classe, vai lá acabar, e aonde? Em Daniel, naquele que ora todo dia, naquele que é fiel. Vamos destruir a vida desse homem. Esse homem ora demais, esse homem medita demais na palavra. Precisamos nos tornar pessoas em que os inimigos, os principados e as potestades vêm contra nós, não porque eu sou um adúltero, não porque eu sou um profano, não porque eu sou um religioso, não porque eu sou um mentiroso, mas porque eu sou fiel a Deus. E aí eu quero bater no peito e dizer: olha, que se levante o inimigo contra mim, porque eu oro. Que se levante contra mim porque eu sou um bom marido. Que se levante contra mim porque eu sou fiel a Deus. Que se levante contra mim porque eu falo a verdade. Eu quero ser esse tipo de homem. Precisamos ser esse tipo de igreja. Que o inferno se levanta porque a gente ora a Deus. Que o inferno se incomoda porque a gente lê a palavra. A gente não acha nada contra esse Daniel, nunca acharemos, a não ser que a gente procure na lei dele, na lei do Deus dele. Então eles começaram a buscar, começaram a planejar alguma coisa. No verso 6 diz assim: então os presidentes, os sátrapas, foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. A primeira coisa que a gente olha do invejoso é que ele carrega o DNA do bajulador. Tome cuidado com os bajuladores. Tome cuidado com alguém que só diz o que você quer ouvir. É muito perigoso andarmos com pessoas que só falam aquilo que a gente quer ouvir. Esses homens planejavam destruir a vida de Daniel, chegam diante do rei, do homem que mandava sobre aquele império gigante, e já chega logo bajulando ele. Você já conheceu alguém assim, que gosta de bajular os outros para receber algo em troca? Tome cuidado. Então esses presidentes foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, todos, meu rei, todos concordaram que o rei baixe um decreto. Qual é o decreto? Sancione um decreto ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser o Senhor, meu rei, a não ser o Senhor, que seja jogado na cova dos leões. Olha o que o invejoso fez, olha o que o bajulador fez. Existe um homem de Deus, ele tem histórico de Deus, ele tem histórico de revelação de Deus. Esse homem vence, não pela força do braço, mas pela força de Deus. Ele está aqui há 60 anos, debaixo da cobertura desse Deus. A gente não encontrou nada contra ele, então bora atacar a vida espiritual dele. Ó, meu rei, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é o imperador, o Senhor é o cara, o Senhor manda nisso aqui tudo. Então, cria um decreto, 30 dias, ninguém pode orar. E ninguém pode fazer pedido a ninguém, a não ser o Senhor. O Senhor é o Deus desse império. O Senhor é o Deus dessa terra. Olha o que eles queriam: acabar com a relação de Daniel com Deus. É assim que o inimigo se levanta contra mim e contra você.
Toda vez que ele lança uma dificuldade para te entristecer, te abater, para fazer com que você pare de orar, para fazer com que você pare de buscar, para fazer com que você não se conecte com Deus. O inimigo se levanta trazendo vários probleminhas, várias situações pequenas que vão te chatear e que vão te tirar do caminho, porque eles querem fazer com que você pare de orar. E muitas vezes a gente está orando, clamando, buscando a Deus e a resposta não vem. E aí o inimigo vem no seu ouvido e diz: eu não disse, não adianta, desiste da oração. Eu não disse, desiste desse casamento. Eu não disse, desiste dessa empresa. Ele vai estar sempre levantando situações para que o teu joelho não dobre. E a verdade é que a minha vitória sempre virá através do meu joelho. A minha vitória nunca vem pelo que eu falo. Porque falar qualquer um fala. A minha vitória vem pelo meu joelho dobrado, quando você não vê. Mas Deus vê. Às vezes a gente está preso muito ao que a igreja vê, ao que as pessoas veem, mas para Deus não importa o que você vê em mim, para Deus importa o que Ele vê em mim. Então a gente precisa entender que dentro dessa história aqui, eles vão lá e fazem esse pedido. Por quê? Porque a gente precisa aprender um princípio básico: nunca tome decisões precipitadas. Nunca tome decisões precipitadas. O rei estava lá no seu trono e vem esses puxa-saco, vem os bajuladores, vem os invejosos e querem acabar com a vida de Daniel. E o rei se permitiu ouvir o conselho deles. Tome muito cuidado com os conselhos que você acha que é bom. Tome muito cuidado à mesa que você senta, porque o Salmo 1 fala muito sobre isso. Não andem nos caminhos dos pecadores, nem se assentem na roda de escarnecedores. Cuidado com o que você escuta nessa mesa. Cuidado com o que você escuta nesse grupo de WhatsApp, você lê nesse grupo de WhatsApp. Cuidado com esse conselho no casamento que diz: desiste, larga dessa mulher. Desiste, larga desse homem. Cuidado com certos conselhos, porque eles podem destruir a vida de alguém que você ama. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer aqui que Dario amava Daniel, admirava Daniel, gostava de Daniel, tinha ele como um amigo. Mas ele naquele momento permitiu abrir os ouvidos para ouvir os bajuladores e colocou a vida do seu amigo em risco. Se ele não tivesse escutado isso, aquela pessoa que ele amava não teria sido colocada numa situação difícil. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você, marido, coloca a vida da sua esposa em risco, baseado no que você escuta. O conselho maldito, e você vai e leva para dentro da sua casa. Muitas vezes você, mulher, coloca o seu casamento em risco, porque escuta quem não devia escutar, e já não trata bem do seu marido em casa, porque acha que você é a dona da razão e não tem mais que conversar. Entenda, existe um caminho de conselho eterno, e esse caminho é na santa palavra de Deus. Se um conselho chega até você e aquilo não traz paz no seu coração, foge dele. Se aquele negócio que apresentaram para você não traz paz no seu coração, foge dele. Alguém aqui já se deu conta de um negócio, de comprar um carro e alguém fala: esse negócio é de ouro, ou você assina hoje ou perde? Se Deus não trouxe paz, perde. Porque se for para ser de Deus, Deus vai abrir porta. Compra essa casa está com bom valor, é oportunidade única, você não tem paz no coração. Não compra, sai desse negócio, não é para comprar, se for para ser sua, Deus vai te dar. Muito cuidado com conselhos que querem te forçar a ir a algum lugar. Muito cuidado. Esse homem, Dario, amava Daniel, mas na hora que ele ouviu quem não devia ouvir, ele colocou em risco toda uma história. No verso 10, vai dizer assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, o decreto que os bajuladores tinham levado para que ninguém orasse durante 30 dias e nem pedisse nada a ninguém. Quando Daniel soube, o documento foi assinado, a Bíblia diz: voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele punha os joelhos no chão, orava, dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Sabe o que a gente entende aqui, irmão?
é que quando eu recebo uma notícia ruim, quando as coisas estão difíceis, quando a notícia difícil bate a porta, nunca perco o rumo de casa. Às vezes a gente quer buscar qualquer lugar, menos a nossa casa. Porque na minha casa não tem paz. Porque a minha esposa não me dá paz. Porque os meus filhos não me dão paz. Eu quero qualquer lugar, menos a minha casa. E a verdade é que nós estamos vivendo um caos tão terrível nos dias de hoje, porque deixamos de dar valor à nossa casa. Não sentamos mais à mesa com a esposa e com os filhos, não oramos mais pela comida, não oramos pelos nossos filhos, não temos comunhão com a nossa casa. Eu tenho comunhão com a igreja, eu estou na igreja todo dia, eu estou nos eventos da igreja, mas na minha casa eu sou mais ausente que tudo. Eu sou presente na vida do filho do meu irmão, mas não sou presente na vida do meu filho. Eu sou o conselheiro das irmãs da igreja, mas eu não posso ser o conselheiro da mulher da minha casa, da minha esposa, da mulher que Deus me deu. Eu aconselho jovens, adolescentes e crianças, mas os meus filhos estão presos ao videogame o dia inteiro, revoltados, perdidos, sem um pai, sem uma mãe, porque a gente perdeu o valor da casa. Se a casa não fosse importante, Deus não nos mandaria orar em casa. Deus falaria, ora na igreja. Aqui a gente vem para ter comunhão. Paulo vai dizer que a gente vem para aqui para salmodiar a Deus, exaltar a Deus, dar as mãos, glorificar ao Senhor. Mas a minha intimidade com Deus não é aqui, é no quarto, de porta fechada, dentro da minha casa. Volte para casa. A gente precisa dar valor à nossa casa, irmãos. A semana toda fora de casa, não, está errado. Dê valor à casa. Olha o que o texto diz, ele estava na rua, em algum local, ele não estava em casa. A notícia ruim, a notícia da morte, a notícia de algo que o confrontava, chegou. E o texto diz que ele voltou para casa. Ele não foi atrás de um conselho de um amigo, atrás de um conselho de alguém, ele foi para casa. E dentro de casa ele fez o quê? Ele sentou e chorou? Ele lamentou? Ele deitou na cama frustrado, dizendo nada dá certo, nada dá certo. Agora quando tudo estava dando certo, vem esses homens e querem destruir a minha vida. Não. Deixem fazer o que quiser fazer. Eu vou fechar a porta do meu quarto. Vou abrir as janelas para que todo mundo veja que o meu joelho vai se dobrar ao Deus que eu sirvo. E Ele vai ouvir o meu clamor. Ele não se escondeu. E a verdade desse texto é que o decreto era para que Daniel não orasse. É ou não é? Ninguém podia orar. Ninguém podia pedir nada a Deus. Eu, por exemplo, oro no banheiro, no chuveiro o tempo todo. Choro no banheiro muitas vezes e Mariana nem vê. Daniel podia ir para o banheiro e orar e ninguém vê. Ele podia estar no quarto dele, com a janela fechada, orar e ninguém ia ver. A verdade é que o texto termina dizendo assim, ele colocava os joelhos no chão para orar, dava graças ao seu Deus, como era de costume. Sabe quando é que Deus opera na nossa vida? Quando existe costume de estar na presença dEle. Você sabe o que é que o diabo quer fazer? O inimigo quer fazer? Cancelar esse costume que você tem. De ler a palavra, de orar, de estar na sua casa, de estar dando valor à sua família. Ele quer quebrar o costume de estar diante de Deus. Porque ele não se importa, o inimigo não se importa com quem vem para a igreja no domingo, mas na segunda começa a fazer coisa errada. Para ele, tanto faz. O inimigo não se importa com aquele que frequenta a igreja, mas durante a semana faz o que bem entender. Mas o inimigo se preocupa, se incomoda com aquele que tem o costume de orar 3 vezes ao dia, de janela aberta, para todo mundo ver o que ele está fazendo. Sabe por quê? Porque quando o homem ora, para que os outros vejam, quando o homem prega, para que os outros vejam, ele está dizendo, faça como eu faço. Eu quero ser exemplo para vocês. Falta na nossa geração testemunho de vida. Falta na nossa geração posicionamento de homem de Deus, posicionamento de mulher de Deus, para que as pessoas notem nós e dizer, faça como eu faço, ande como eu ando, fale como eu falo, cuide da sua mulher como eu cuido da minha, cuide do seu filho como eu cuido do meu. Eu preciso carregar essa autoridade, porque senão que tipo de cristão eu sou?
Se a palavra cristão é um pequeno Cristo, eu tenho que bater no peito e dizer, eu estou caminhando nessa direção. Pode caminhar. Precisamos dar valor à nossa casa. Não importa quão difícil é a notícia, volte para casa. Notícias difíceis não pode afetar a minha adoração. Notícias difíceis não pode mudar a minha adoração. A minha adoração, ela sempre foi muito mais forte quando parecia tudo perdido aos meus olhos. Ao redor, ninguém sabe. Mas eu estava ali me entregando. Eu dependo de Ti. A gente prega há muitos anos. E quem prega há muitos anos sabe que quando um pregador prega, que a palavra de Deus encontra morada no coração das pessoas, é porque o pregador dependeu de Deus. Porque se fosse pelas palavras dele, nada aconteceria. Porque como diz meu sogro, Carlos Alberto, ele gosta de usar um texto muito... Fala sempre que o apóstolo Paulo diz, eu não vim a vocês com palavras enfeitadas de sabedoria humana. Eu vim até vocês com palavras de espírito e de poder. A verdade é que é as palavras de espírito e de poder que mudam o nosso caráter. Não é a palavra de um pregador, não é a palavra de um coach, não é a palavra de um palestrante. É a palavra de Deus que muda. Eu posso falar e nada acontecer. Mas uma palavra de Deus pode mudar a tua história. Não se apegue ao quão difícil é a notícia. Se apegue ao Deus que você serve. O texto nos dá uma orientação. Diante de uma situação difícil, vai para casa, entra no quarto, fecha a porta, abre as janelas, ora ao Senhor, que Ele vai te responder. Aleluia. Verso 11. Verso 11 me dá algo que eu acho incrível, porque no 10 Daniel dá graças a Deus, louva a Deus, agradece a Deus, exalta a Deus. Mas no verso 11 diz assim, então aqueles homens foram juntos. Os invejosos foram todos para a casa do Daniel, olhar para a bendita da janela que ele abria todo dia. Todo mundo sabia que Daniel orava, por isso que eles foram lá. Todos foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando, fazendo súplicas diante do seu Deus. Nesse versículo, eles percebem agora um Daniel que não estava ali. Pai, graças eu te dou, porque eu vim como escravo de Jerusalém e agora eu sou um homem bem-sucedido. Graças eu te dou, porque eu tenho essa boa casa para morar. Graças eu te dou, porque eu tenho amigos que me respeitam. Graças eu te dou, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Pai, eu cheguei aqui como um escravo e agora eu sou um homem de prestígio. As pessoas me reconhecem. Eu estou aqui há 60 anos e eu já trabalhei muito e debaixo da tua mão, muitos milagres e maravilhas já aconteceu. Daniel tinha motivos de dar graça. Mas no 11, Daniel está suplicando. Sabe por quê, irmãos? Porque tem hora que a notícia difícil bate a porta, que não é qualquer oração que resolve. Não é a oração do culto, não é a oração do café, não é a oração de dormir, que às vezes a gente vai orar e meio que já cochila no colchão. Tem situações que eu tenho que chorar diante de Deus. Tem situações que eu tenho que suplicar. Súplica é implorar, é pedir, Senhor, olha para mim. Olha para a minha dor, olha para o meu sofrimento, olha para o meu casamento, olha para os meus filhos, olha para mim. Estão tentando me matar, estão tentando quebrar a minha relação contigo, estão tentando destruir a minha comunhão contigo. Olha para mim, me socorre, me ajuda, vem em meu favor, estende as tuas mãos para cá. É essa oração que a gente faz. Não é uma oraçãozinha qualquer. Eu quero receber de Deus, mas eu quero orar, Pai, me abençoa. Não, irmãos, tem hora que tem que entrar na guerra. Na quinta-feira o pastor fala que na hora do clamor, você tem que começar a marchar, você tem que andar de um lado para o outro, determinando, clamando, Deus olha para mim, sabe por quê? Porque o inferno tem que ver em você determinação. Não é só aquela oração, dobra o joelho, clama, chora, deita, rola, faz o que tiver que fazer, mas toca o coração de Deus. Daniel entendeu, ele precisava tocar o coração de Deus. Daniel conhecia Deus, um homem que viveu muitas experiências com Deus. O segredo está na oração, no joelho dobrado. Súplicas. Tem situações difíceis que a gente só recebe o favor de Deus se suplicar a Ele. No verso 13 diz assim: então eles disseram ao rei, eles foram na casa de Daniel,
olharam a janela, viram Daniel de joelhos, orando, clamando, chorando diante de Deus e falaram: agora a gente acaba com ele. Agora a gente destrói com a vida dele. Bora falar para o rei que o decreto que ele assinou foi quebrado. E para os medo-persas e para os babilônicos, um decreto com o selo do rei não podia ser quebrado. Se fosse a esposa do rei orando, ele tinha que lançar na cova de leões. Era lei, ele não podia quebrar. Então ele falou: agora a gente pegou. Aí ele vai e fala. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, que é dos escravos de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. Sabe por quê? 3 vezes ao dia ele faz a sua oração. Mas eu quero que você se atente aqui, olha só, olha o que ele diz, algo interessante. O 13, Laércio, é o 13. Então eles disseram ao rei: esse Daniel que é dos exilados de Judá, sabe o que o inimigo tenta constantemente fazer com a gente? Nos levar para o nosso passado. O inimigo sempre vai tentar nos afrontar com o nosso passado. Daniel não era mais um exilado, Daniel não era mais um escravo. Esse homem tinha 60 anos na Babilônia, ele chegou com 15. Tinha 65 anos, 70 anos neste lugar. Ele era mais babilônico e agora persa do que judeu, se for olhar por tempo no lugar. Ele não era mais um escravo, ele era um homem de prestígio, ele tinha vencido na vida, ele tinha tido cargos importantes no reinado de Nabucodonosor, e agora ele estava sendo separado para ser um presidente. Ele não era mais um escravo. Mas o inimigo olha para ele como um escravo. Esse escravo de Judá, esse escravo está orando todo dia lá, 3 vezes ao dia. O diabo sempre vai tentar lançar no seu rosto o que aconteceu no passado. A verdade é que a palavra diz que quando o Senhor perdoa o meu pecado, Ele lança num lago de esquecimento e dele não se lembra mais. Você sabe quem é que nos faz lembrar disso? Satanás. Você tenta se levantar diante de Deus e o diabo diz: é isso, isso e isso. Ah, ele bebia antes? Não, uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Uma vez viciado, sempre viciado. Uma vez profano, sempre profano. O diabo sempre vai tentar trazer à sua face aquilo que você fez no passado. E a palavra de Deus para você hoje é: se posicione. Você não é mais um escravo. Você não faz parte do pecado. A tua história foi mudada. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E quando você se colocou diante de Deus, Ele te revestiu com novas roupas. Você não é mais aquele Tiago. Você não é mais aquele homem que não olhava para as coisas de Deus. Você não é mais aquele homem que não cuidava dos filhos. Você é uma nova criatura. Muito cuidado. Muito cuidado com quem tenta trazer o seu passado à tona. Penúltimo, verso 14. Ao ouvir isso, ao ouvir que Daniel orava, que Daniel estava orando, eles levaram essa notícia ao rei. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste. E ele decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, ele se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram junto até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medo-persas e que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Os invejosos, os bajuladores ficaram com medo do rei achar algum meio de quebrar aquele decreto. E eles vão lá e dizem: olha, você se lembra? Lembre-se, esse decreto não pode ser quebrado. Não tente fazer nada para salvar o teu escolhido. Não tente fazer nada para salvar o seu querido. Houve um decreto e ele quebrou o decreto. Então o rei, diante disso tudo, ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova de leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Aqui eu aprendo algo
que toca muito o meu coração. A nossa salvação não vem dos homens, ela vem de Deus. Por mais que Dario amasse Daniel, ele não tinha autoridade nem poder para salvar Daniel daquela cova, porque era propósito de Deus que Daniel passasse por aquilo. Por mais que ele quisesse, por mais que ele tentasse, ele não ia conseguir salvar, porque a nossa salvação não vem de homens, a nossa salvação vem de Deus. A nossa salvação não vem da igreja, a nossa salvação vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diante de uma situação difícil, muitas vezes eu acho que quem pode me salvar é um amigo, é um pastor, é um líder, é a igreja, mas a nossa salvação não vem de pessoas, a minha salvação sempre vai vir de Deus. Deus pode até usar pessoas para me ajudar em momentos difíceis da minha vida. Isso vai acontecer. Deus levanta pessoas, pessoas me ajudam e eu venço na vida. É propósito de Deus. Mas existem situações que ninguém pode resolver. Existem situações que é só Deus. Então não se apegue a homens, não se apegue a líderes, não se apegue à religião. Chegou a hora de dobrar o joelho e de ir para casa, fechar a porta do quarto e abrir as janelas orando ao Senhor. Chegou a hora. Chegou a hora de vivermos uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que crê no Deus que serve. Nenhum homem pode nos dar essa salvação. Por último, no verso 19 ele diz assim: lançaram Daniel dentro da cova. Essa cova, irmãos, representava um túmulo, um cemitério. Se você for estudar a história da cova dos leões, dizem que eles colocavam os animais mais ferozes que eles tinham. E eles colocavam esses animais para, do lado de fora, ouvir os ossos se quebrarem na hora que os animais começavam a comer as pessoas. Era um cemitério de inimigos. Dario coloca o seu amigo dentro de um cemitério, fecha a porta. Só que o que acontece hoje quando um ente querido da gente morre? A gente leva para o cemitério, com o coração abatido, machucado. Depois que enterra, a gente vai para casa. Mas no outro dia a gente não volta lá. É difícil demais de estar ali o tempo todo. Principalmente no segundo dia. A gente não volta para ver o túmulo. Volta tempos depois, não no outro dia. Dario amava tanto Daniel que voltou lá. Ele falava: esse cara tem algo diferente. Ele carrega um espírito de excelência. O espírito de excelência está sobre ele. Sabe por que era espírito de excelência? Porque ele não conhecia o Espírito de Deus. Senão ele falaria: esse homem carrega o Espírito de Deus, eu vou lá. Pode ser que os leões não tenham tocado nele, mas ele, sem saber disso, ele vai lá. E aí o texto diz: pela manhã, ele não dormiu de noite, pela manhã, o romper do dia, o sol nasceu, o rei se levanta, vai depressa. Ele não foi devagar não, meu irmão, ele foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, ele chamou Daniel com uma voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que viva o rei eternamente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu fico imaginando, eu ia atrás, Adionis, de um amigo de coração, que eu coloquei numa situação difícil, e gritar: Daniel, e ele falar que os reis vivem eternamente. Esse cara está vivo dentro do túmulo. Esse cara está vivo diante desses leões. Quem é esse homem? O que é que ele carrega? Princípio de fidelidade a Deus. Verso 22 diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele, diante de Deus, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. A verdade é que eu ouvi até um pastor falar a respeito disso. Quando Daniel entra na cova de leões, muito provavelmente os leões foram para estraçalhar ele, para acabar com a raça dele, para triturar os ossos dele. Os leões estavam com fome e queriam acabar com ele. Só que a Bíblia diz que o anjo fechou a boca do leão.
Em muitos casos, a gente vê os desenhinhos como se Daniel tivesse ali fazendo carinho nos leões. Os leões tivessem sido domesticados, tivessem virado um animal de estimação. Não é verdade, o leão queria matar Daniel, Deus que não deixou. A verdade é que o diabo tenta te matar todo dia, e é Deus que não deixa. É Deus que fecha a boca do maligno para não destruir tua casa, para não destruir teus filhos, para não destruir a tua empresa, para não destruir o teu ministério. É Deus quem fecha a boca de Satanás. Porque Deus está dizendo, pode se levantar, mas não vai tocar. Pode até rugir, pode até rosnar, mas não vai nem triscar nele. Tudo o que está acontecendo aqui é plano meu, é propósito meu, para que o meu nome seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. A gente finaliza aqui falando algo que, como a Bíblia é perfeita, e como um testemunho pode marcar uma história para sempre. Em Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles saem da fornalha, Nabucodonosor exalta o rei, exalta a Deus, e engrandece o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo que ninguém poderia mais falar contra aquele Deus. Faz um decreto, e que quem falasse, suas casas seriam despedaçadas. E Nabucodonosor ali reconhece o Senhor como Deus. Aqui, 50 anos depois, o rei Dario vai terminar o capítulo reconhecendo o Deus de Daniel como Senhor, louvando, engrandecendo e exaltando o Deus de Daniel. Prova, testemunho, marca uma geração. Princípio de fidelidade muda a história, mas se resume em uma só coisa: um coração de servo. Daniel era servo do Deus vivo. Quer viver os milagres de Deus? Seja servo do Deus vivo. Não de pessoas, não da religião, seja um servo do Deus vivo. Amém?